Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandro. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Gilberto Freire e sobre alguns outros autores que contribuíram ali para a formação do pensamento social brasileiro. Ali no final do século XIX, por parte das elites, havia uma necessidade de trazer algumas explicações, soluções, por assim dizer, né, sobre de que maneira que essa formação ocorreu. Né, quais foram as contribuições de cada povo, de cada etnia, raça, por assim dizer, que estavam ali presentes nesse momento e qual era o contexto, né, a respeito contributivo da formação do pensamento em si. Esse período é um período muito importante porque na Europa a escravidão já havia deixado de existir já faz muito tempo e aqui no Brasil ela estava em vias de se acabar, por assim dizer, né? Haviam leis que já estavam, por exemplo, a lei do ventre livre, né? Então eram leis que já estavam acontecendo porque já era sabido que a escravidão invariavelmente, a abolição, por assim dizer, invariavelmente acabaria. Ou seja, né, as elites, né, perguntavam-se assim, de que maneira que a gente vai fazer para criar essa formação, né? Como é que a gente vai teorizar isso, né? Ou seja, como nós iremos incluir, né, toda essa massa de ex-escravos socialmente. Não haviam políticas de protegimento, né, que protegessem políticas públicas, né, por assim dizer, que davam uma proteção para esses povos para serem inseridos socialmente no mercado, por assim dizer, e especialmente com relação aos indígenas. Né? A gente sabe que assim, desde a sua formação, desde o seu descobrimento, por assim dizer, do seu achamento da invasão que ocorreu, os índios de todas as nações, etnias, foram perseguidos, foram mortos, assim, foi terrível esse processo, assim. Existem livros históricos, pelo menos da Nova História, né, que a gente percebe esse novo movimento, que houve assim assassinatos, não necessariamente guerras biológicas, assim, né, por assim dizer, mas assim foram acometidos por doenças trazidas. Foi um terrível assim esse processo todo. E aí havia essa necessidade de trazer essas explicações. E assim eram difundidos assim nos institutos geográficos ali que começavam a formar-se nas faculdades de Direito, nas faculdades de Medicina, o discurso intelectual de elite eram esses discursos que eram carregados dessas teorias que haviam sido importadas. Teorias como o darwinismo social, eugênicas, as teorias do italiano do Lombroso a respeito do... Ou seja, eram teorias biológicas que tentavam dar vazão, finalizar, né, dar cabo, por assim dizer, sanar esses problemas da formação. Mas a gente percebe, né, que houve muitos problemas a respeito dessas tentativas de adaptação dessas teorias aqui para a contextualização do Brasil. Mas é o que a gente pode chamar de uma geração pré-sociológica essa aí. Houve também um período indianista ali, através da literatura, das artes ali, em que tentavam trazer, né, romantizar, por assim dizer, né, de maneira meio fatalista, às vezes eu acho, assim, em algumas obras, né, essa contextualização. Livros como Iracema e entre outros tentam também, através da literatura, trazer essas explicações. Mas eis que, na década de 30, surge um movimento mais positivo, ou seja, a necessidade de fazer uma sociologia, por assim dizer, né, uma antropologia mais positiva, ou seja, a gente precisa trazer mais dados mais concretos a respeito dessa formação. E aí, eis que surge, em 1933, o livro Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. Fantástico livro. Ou seja, na obra ele tenta fazer uma crítica a todas essas teorias que foram trazidas. O Gilberto Freire, ele era discípulo nada mais, nada menos de quem? Do Franz Boas. Ou seja, o Gilberto Freire, ele é uma pessoa, é um literato, é um intelectual. Ele vai para os Estados Unidos, estuda com o Franz Boas e ali toda essa efervescência intelectual, antropológica, todas essas ideias que estão lá, são trazidas e são incorporadas ali no livro Casa Grande Senzala. O livro ele faz essa crítica. Para que a gente faça uma análise do livro,
assim, primeiramente, quando a gente vai tentar ali ler ele, a gente, de certa forma, a gente tem um certo ranço, assim, né? Dependendo da pessoa, dependendo do momento em que você está ali, assim, existe da maneira com que ele fala, assim. O Roberto da Mata é um crítico tremendo, assim, a respeito dessa democracia racial, um termo, né, que foi cunhado e agregado à obra do Gilberto Freire, desse encontro cordial, um encontro, de certa forma, romântico, assim, por assim dizer, entre essas raças, né? Por quê? Porque ele esmiuça ali as relações entre o senhor da Casa Grande e a senzala, de como se mantinham essas relações. As críticas são feitas porque ele meio que deixa de lado ali aqueles negros que trabalham realmente, não os negros que vivem na Casa Grande, né, os negros do Eto. Ele se esquece, assim, então não existe essa crítica a respeito disso. O interessante a respeito disso tudo é que não era somente o Gilberto Freire, que em 1933 que escreveu isso, haviam outros teóricos que também se preocupavam em trazer explicações positivas e teóricas a respeito dessa formação desse pensamento social. E aí nós temos quem? Nós temos o Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil. Nós temos quem mais? Nós temos aqui o Caio Prado Júnior. E nós temos também mais um aqui que eu gosto muito, que é o Florestan Fernandes. Todas essas pessoas vão engrandecer esse debate ali nessa geração que a gente chama de geração de 30, a respeito desse discurso, né? Mas muito diferente daquele discurso que havia feito anteriormente por parte dessas elites. O Antônio Cândido, Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, todas essas pessoas fazem parte da escola paulista ali de sociologia. E eles havia essa dicotomia, né, em função ao Gilberto Freire. E assim, nesse primeiro momento, nesses primeiros embates, havia essa disputa teórica entre qual dessas teorias poderia dar cabo ali a respeito da formação. A escola paulista ali numa tonalidade muito mais marxista, né, de um materialismo histórico ali muito forte, presente na formação na formação do social do Brasil em si, na formação dos povos, em contrapartida à visão do Gilberto Freire. Mas como é que isso se deu? Né? Não havia, de certa forma, alguém que pudesse intermediar esse debate. Né? Essas pessoas eram os intelectuais da época, né? Por assim dizer. O Gilberto Freire ele contava com todo esse respaldo internacional, né? Que ele tinha. E das obras em si deles. Né? Por exemplo, na obra, ele já havia escrito bastante. A obra Sobrados e Mucambos também, fantástica, que também traz toda essa contextualização. Então, o Gilberto Freire ele tinha esse respaldo internacional. A escola da USP, eles não tinham, assim, de certa forma, isso que o Gilberto Freire tinha, mas eles contavam com toda essa geração de novos sociólogos que eles estavam formando ali, com essa tonalidade. E aí, de certa forma, todos esses debates, eles vão desembocar onde? Né? Depois de todos esses períodos ali da década de 40 e 50, vão desembocar na década de 60, em especial em 64. E aí a gente percebe bem a divisão ali entre as ideias e as visões, por assim dizer. O Gilberto Freire, ele era muito difícil de você enquadrá-lo numa categoria, né? Porque ele mesmo se dizia como anárquico, né? Mas é interessante, é paradoxal, porque assim, ele não se enquadrava em nenhuma categoria, em nenhum movimento, mas ele sempre dizia que, ele sempre esfregava, por assim dizer, essa notoriedade que ele tinha internacional, assim, das influências que ele sofreu. Mas, enfim, né? Tudo isso desemboca na década de 64, né? E assim, para o Gilberto Freire, ele deixava bem claro, com o apoio que ele dava aos militares, que havia a Revolução de 64. E para a escola paulista, né, e para muita gente, o que houve foi o golpe de 64. E aí, assim, essas opiniões que eram de cunho teórico, de cunho intelectual, passaram-se assim para o plano político. E aí o bicho pegou. Ou seja, de que lado você está, afinal de contas. O que a gente sabe é que assim, muitos desses autores foram exilados depois, né? Ou foram sumariamente aposentados, por assim dizer. E o Gilberto Freire foi deixado meio que de lado, por assim dizer, deixado de molho, né, na escola paulista, ou seja, as pessoas não leram ele, né, não liam o Gilberto Freire em função dessas visões políticas. Mas assim, o que é importante assim, a respeito de tudo isso? O que nós tiramos de tudo isso? Tirando, como eu havia dito anteriormente, um pouco do ranço a respeito ali do Gilberto, o que a gente tem que entender é assim, todas essas obras
são obras clássicas. Né? E o que é uma obra clássica? É uma obra que, quando você lê e relê ela, você consegue absorver várias coisas. Darcy Ribeiro, também importante ali, apoiador, por assim dizer, do Gilberto Freire. Todas essas obras clássicas, cada vez que nós fazemos uma releitura dela, nós extraímos alguma coisa que a gente não havia visto anteriormente, e a gente, ao lê-las, nós nos relemos também. É interessante isso. E assim, o importante não é só a crítica. Assim, a crítica é a crítica vazia em si, a crítica pela crítica. O importante é trazer soluções a respeito desse debate. Hoje nós debatemos ainda muito disso porque essas questões raciais estão muito presentes ainda assim. Mas assim, nós, como futuros sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, nós temos o dever, por assim dizer, de reler, né, de dar, da maneira com que essas pessoas, no período deles, tentaram trazer soluções. Nós também devemos tentar trazer soluções, e não apenas pela crítica vazia em si, a respeito disso. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já está terminando. Abraço a todos, até mais.